Olá pessoal, sejam bem-vindos à introdução da Cabala Hermética, tá? Essa aula ela é muito importante para o nosso curso porque é por esse sistema que você pode investigar o tarô, a astrologia ou qualquer outra coisa na sua vida com um nível de profundidade de análise um pouco maior, tá? E por que não também de conexão com a sabedoria completamente ancestral. E para trazer, informações para essa aula, eu vou explicar para vocês o que é Cabala, tá? Como a Cabala ela é utilizada e um pouco da história também sobre a Cabala. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a Cabala ela se perde na história, tá? Vocês vão perceber na internet com as pesquisas de vocês que os judeus muitas vezes se dizem detentores dos conhecimentos cabalísticos. Não todos os judeus, tá, pessoal? Porque tem várias linhas do judaísmo e muitas dessas linhas, elas não aceitam a cabala porque elas dizem que é o misticismo judaico, é a magia judaica. Então é como se fosse um distanciamento da religiosidade judaica. Então, os judeus, eles muitas vezes se dizem detentores dos conhecimentos cabalísticos, só que quando a gente analisa todas as mitologias no planeta Terra, a gente percebe que eles não são detentores desse conhecimento, não. E isso aqui que eu estou trazendo para vocês é a minha opinião, porque vocês vão perceber que muitas pessoas dizem que quem sabe de Cabala são somente os judeus. Mas no livro que foi apresentado para vocês na última aula, que a Val trouxe várias explicações sobre as leis herméticas, né? E eu também, a gente compreende que a filosofia hermética, né, que está intimamente ligada aí à Cabala, né, principalmente no século XIX, no século XX, teve um boom no século XVIII, XIX e XX aqui no planeta Terra, tá? Um boom, eu digo assim, do conhecimento sendo mostrado para as pessoas, para uma massa, no sentido da massa que procura conhecimento, tá? Porque antes não era assim. Então, o que é que acontece? Os judeus, eles não são detentores desse conhecimento, na minha opinião, tá? Porque, como eu disse, é um conhecimento que ele está presente em outras sintonias, né, de povos e de culturas. E quando você pega ali o livro do Kybalion, tá lá escrito que é a base, né, dos conhecimentos filosóficos do Antigo Egito, da Grécia, da Roma, e vai ter vários outros exemplos, tá? E o que é que acontece? Quando o Egito está ali existindo, né, como civilização, nos próprios escritos, né, em tábuas, né, nas pinturas rupestres e em vários outros conhecimentos do mundo, a gente consegue perceber as estruturas cabalísticas, certo? Então, mesmo antes do Egito, já se tinha, né, de alguma maneira ali uma conexão com a Cabala. Então dizem que os povos hebreus, né, trouxeram a Cabala para o Egito, né? Existem, né, histórias que contam sobre isso. Dizem que Moisés era um cabalista, né? Que ele era ali o detentor e o criador da Torá. E dentro daquilo, de tudo que ele fala, certo? A gente percebe que tem muito conhecimento cabalístico, tá? E o conhecimento cabalístico, antigamente, ele era passado por voz. Ele era passado ali por ensinamentos de uma ancestralidade. Então, por exemplo, um pai dominava a cabala, passava para a esposa, passava para os filhos, e através disso ia passando para outras gerações. Mas nem sempre era assim também não, tá, pessoal? Porque existem linhas do judaísmo que não permitem que a mulher tenha acesso a conhecimentos cabalísticos, tá? Para vocês verem como a visão do judeu, ela traz muitas revelações sobre aquilo que a gente precisa entender na Cabala, mas tem uma limitação. Porque na própria Cabala, a gente tem a presença do feminino como sagrado. E por que que as mulheres não devem aprender a Cabala? Eu discordo totalmente em relação a isso, entendeu? Eu acredito que tanto as mulheres quanto os homens precisam aprender Cabala. Porque afinal, dentro do estudo da Cabala, a gente consegue perceber que todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então, por que que uma mulher ela não vai poder estudar os conhecimentos cabalísticos, né? Então, eu acho uma limitação do povo judeu, tá?
Eu que vos falo, tenho sangue judeu comprovado na minha árvore genealógica, tá? E, assim, eu não concordo, né? Existem judeus na minha família. Eu sou descendente direto de judeus, né? Eu não tenho um break me lá, mas eu tenho no meu sangue o sangue dos povos judeus, né? Do povo judaico, né? Do judaísmo. E, assim, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Eu, primeiramente, vou trazer, né, as informações básicas sobre a árvore da vida, sobre como você vai interpretar, né, a cabala e como você vai combinar o tarô e a astrologia com a cabala, certo? Mas como menção honrosa, trago novamente o livro Tarô Cabalístico do Robert Wang, tá? Que eu já trouxe aqui para vocês no curso. Então, ele é um livro que vai te ajudar muito nesse processo de entendimento, né, sobre a cabala hermética mesmo, tá? Recomendo, eu não tenho um livro aqui, tá? Esse livro tá até na Bahia, porque hoje eu moro em Belo Horizonte. O livro Cabala Mística da Dion Fortune, excelente cabalista, excelente magista do século 18/19, tá? Porque o que ela escreveu influenciou muito no século ali 19, 20, mas ela pegou conhecimentos do século 18, então ela faz assim, ela é como se fosse uma intermediária, sabe, no ocultismo, assim como a Pamela também, ela tem um conhecimento absurdo sobre Cabala e está presente em todo o estudo dela. Um dos livros mais famosos da Dion Fortune é Autodefesa Psíquica, tá? É um livro muito famoso dela, recomendo também o Cabala Mística também, tá? E outro livro, né, de brasileiros, que é o Cabala Hermética, do Marcelo Del Débio e da Pri Martinelli. Tá? E aqui um livro perfeito sobre Cabala, tá? Você que está assistindo, você vai conseguir ler esse livro aqui e compreender melhor do que esse, tá? Primeiro, porque nesse livro aqui, de Cabala Hermética, foram 2 brasileiros que escreveram. E, então, eles têm uma forma de falar, eles têm uma forma de sintetizar o conhecimento que, para você que está lendo, você vai se sentir muito confortável em ler isso aqui. Entendeu? É uma leitura desafiadora? Entendeu? Já tive conexão com o PDF desse livro, mas agora eu tô relendo ele, tá? No sentido mesmo de página por página, reler mesmo, assim como o Caibalion, eu sempre tô relendo, né? Esse livro, o Tarô Cabalístico de Robert Wang, eu tô lendo e relendo ele, então a Cabala é um conhecimento aí que você vai, né, precisar ler e reler para aprender, tá? Então, esse livro aqui vai ajudar muito vocês. É um livro muito bonito, tá? O Marcelo Del Débio é formado em semiótica e a Pri Martinelli é professora de tarô, né? Ela atende tarô também. Então, assim, é muito interessante esse livro. Tem vários aspectos aqui da Cabala que vocês podem estar estudando. E ele traz uma comparação com a cultura pop, com as mitologias, com os deuses. E aí é que esse livro fica mais engrandecedor para o autoconhecimento de quem está lendo, tá? Então, é um livro muito interessante. Com isso, vamos aí para entender o sistema da árvore da vida, tá? O que é que acontece? Você não precisa dominar a árvore da vida como um todo para saber tarô, tá? Não é isso que eu quero trazer para você. Você pode jogar tarô, pode utilizar o tarô sem ter o conhecimento total disso aqui. Então, eu que vos falo não tenho o conhecimento total da árvore da vida. Eu estudo ela há 13 anos, eu aplico ela há 13 anos, tá? E com a aplicação do entendimento dela, eu vou trazer essa aula aí para vocês agora, tá? Se vocês quiserem, eu faço mais aulas sobre a Cabala Hermética, vocês vão deixar aí nos comentários, tá? Se vocês querem que eu faça mais aulas em relação a isso. Essa é uma aula introdutória para você perceber como é que funciona a Cabala Hermética, tá? E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no Google, né, a Árvore da Vida do Marcelo Del Débio e da Pri Martinelli. Então, coloque no Google porque muitas árvores da vida têm um sentido alterado. E eu vou explicar o que é esse sentido alterado. No passado, né, principalmente Papes, que era um grande ocultista aí do passado, né, ele era formado em medicina, mas era tarólogo, astrólogo também. Ele fez um voto de silêncio. E o que é o voto de silêncio? Ele ia apresentar livros para a sociedade, mas o sentido de algumas coisas nesse livro
criptografado, vamos dizer assim. Então, ele inverte a posição, né, da árvore da vida, e isso pode confundir muito quem está lendo. O que o Marcelo Del Débio não faz, entendeu? O Marcelo realmente apresenta aí a árvore da vida como ele interpreta, certo? E também como a maioria daqueles que estudaram Cabala Hermética interpretam, sem o voto de silêncio, porque eu acredito que esse voto de silêncio em relação à Cabala, árvore da vida, não precisa, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então você não precisa se preocupar em relação a isso, tá bom? Mas eu quero que vocês peguem o estudo com base na árvore da vida que eu vou trazer aqui, tá vendo? Que é essa aqui, certo? Então, vocês tenham cuidado nessa análise. Tem um escritor chamado Samael A1VO, que ele pega todo o conteúdo de papos, ou papi, né, como chamam, e pega o sentido invertido, né, da Cabala e aplica, entendeu? E, assim, muitas pessoas seguem o que o Samael A1VO trouxe. Então, assim, vão ter várias vertentes que estudam a Cabala, mas a minha Cabala aqui é hermética, porque a gente vai utilizar nos tarôs, tá? Que eu vou utilizar no curso, que é o tarô de Crowley, o tarô de Marcélia e o tarô de Waite. Então vai ser muito bom aí para vocês, tá? Então vamos lá. O que é essa estrutura aqui, né? Como vocês podem ver, é uma estrutura muito bonita, na minha opinião, né? A estrutura aqui da árvore da vida, tá? Essa árvore da vida tem esses círculos que vocês podem ver aqui, tá? Esses círculos são chamados de séfiras, tá? E cada séfira traz como se fosse um portal de entendimento, né? Para você compreender melhor, traz uma esfera de energia de compreensão, né? Você vai estudar esfera por esfera e compreender o que cada uma delas quer trazer. E aí, como vocês podem ver, né, tem as esferas e também tem os caminhos, tá? Vocês estão percebendo aqui que tem caminhos aqui? São vários caminhos, certo? Cada caminho desse está associado a uma letra em hebraico, tá? Do alfabeto hebraico, né? E está associado também a um arcano maior do tarô. E cada esfera dessa vai estar associada a um arcano menor do tarô. Você está entendendo? Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês um aparato geral para você se situar dentro disso aqui, mas vocês vão precisar buscar muito conhecimento, entendeu? Então, eu tenho 13 anos estudando aqui e eu ainda acho que o meu conhecimento é limitado em relação a isso aqui. Então, eu estou sempre buscando entendimento em relação à árvore da vida, tá? Então, vamos trazer um aparato aqui, uma explicação sobre cada esfera para você se situar, tá? Então, vamos entender. Aqui, o que acontece? Vocês estão percebendo que tem três tracinhos aqui. Aqui fala sobre o todo, tá? Então, o todo é tudo, como vocês aprenderam na primeira aula ali, né, do Kybalion, né, do mentalismo, né, o todo é mente, o universo é mental. Então, tudo é o todo, tudo que está dentro, que está fora, tudo está na mente do todo. E aí o todo, ele se manifesta no mundo através de uma estrutura, e essa estrutura é a árvore da vida. Então, por exemplo, a gente consegue identificar os 7 chakras aqui. A gente consegue identificar os planetas aqui. A gente consegue identificar os arquétipos aqui, tá? A gente consegue identificar várias simbologias aqui, tá? Simbologias estas usadas hoje no dia a dia, entendeu? Então, é um assunto assim muito amplo. Então, vamos explicar aqui cada esfera, tá? Aqui é a primeira esfera, é Malkuth, tá? Malkuth significa reino, Malkuth significa o nosso mundo, onde nós estamos nesse momento, nós estamos em Malkuth. E olha só que interessante, depois de Malkuth, a gente tem uma esfera, certo? Essa esfera se chama Yesod, né? Eu não vou pronunciar corretamente em hebraico, porque muitos vão ter uma pronúncia diferente, tá? Mas eu vou tentar trazer o mais próximo possível. Então, a gente tem Malkuth, e a gente tem Yesod. Aqui é o reino, aqui é onde você está, aqui é o planeta Terra, aqui é onde está a estruturação dos 4 elementos, né?
o estágio final de densidade da matéria. Aqui é o campo um pouco mais sutil, tá? Onde fica registrado também o inconsciente coletivo e as energias vinculadas à Lua. Olha só que interessante, pessoal. A gente tem a Lua como satélite natural do planeta Terra. Então, os cabalistas, eles já sabiam que a Lua refletia alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem aqui Tiferet, e Tiferet é o Sol, entendeu? É o Sol central aqui na Cabala. E aí, tá vendo que Tiferet está emanando um caminho para Yesod, né, que é a Lua, e a Lua está refletindo sobre a Terra. Então, os cabalistas, eles já sabiam da estrutura do universo, né, que foi ali descoberto quanto tempo depois, entendeu? Aqui a gente só teve acesso aos planetas, a essa questão do estudo, né, depois de Galileu Galilei. Entende? Porque já entra naquela questão de que Galileu descobre que o mundo não é o centro do universo, né? Então, a Terra, ela gira em torno do Sol, né? Porque o interessante é que essa estrutura, ela se movimenta também, ela não é estrutura parada, não é estrutura estática, entendeu? Os caminhos, eles são acessados pela gente ao longo da vida, como eu vou explicar. Então, aqui é o planeta Terra, né? Onde a gente está, que é Malkuth, e Yesod é a Lua, tá? E como eu trouxe já o exemplo aqui de Tiferet, mas, por exemplo, vamos lá. Aqui é a esfera de Vênus, tá vendo? Verde. Vênus, e aqui é Marte, não, Mercúrio, tá? Desculpem. Aqui é Mercúrio. Então, tem Netza, que é Vênus, né? E tem Rod, que é Mercúrio. Olhe, pesquise e busque a posição onde está o planeta Vênus e o planeta Mercúrio. Eles estão próximos à Terra, entende? Claro que eles estão mais distantes, tá, do que a Lua, tá vendo aqui? Eles estão mais distantes que a Lua, mas eles são os mais próximos da Terra e eles têm uma influência, né, sobre a Terra. E qual seria a influência? Então, em Netza, a gente tem a beleza, a gente tem a energia do amor, a gente tem, por exemplo, os deuses que estão vinculados, né, a essa questão do amor, né? Então, por exemplo, Afrodite, Vênus, ela está associada a Netza, está associada a essa energia do amor. E Rod está interligado com os deuses que trabalham com conhecimento, com a mensagem, com a comunicação, é a energia de Mercúrio, né? É o intermediário entre os mundos. Então vocês estão percebendo que já na mitologia grega a gente consegue identificar a energia de cada esfera, vou colocar assim para que fique mais fácil para vocês, né? A sintonia de cada esfera, entende? Então só nessa primeira parte a gente tem estudo para uma vida, pessoal. Só nessa primeira parte a gente tem estudo para uma vida, que é essa questão aqui de entender como os planetas eles servem de espelho para entendimento disso aqui, tá? E aí quando a gente vai subindo, a gente tem Júpiter, tá? O Júpiter ele tá aqui. A gente tem aqui também Gevura, que é Marte, que é associado à guerra, que é associado a essa energia do sexual, essa energia do falo, essa energia de ir atrás, de batalhar pela vida, de buscar aquilo que você quer. Chesed é a espiritualidade, né? É a fé, é a expansão, né? Então a gente vai fazendo a associação, né? Clara com os planetas e com tudo que foi estudado pelos alquimistas, pelas bruxas, pelos magos, pelas sacerdotisas, né? E tá tudo implícito aqui, tá? E aí quando a gente sobe, a gente tem a presença de Rokma, a gente tem a presença de Binah, Binah tá associada a Saturno, tá? Aqui em Rokma a gente tem os arquétipos dos 12 signos, tá? Do zodíaco, e a gente tem Keter, que é a coroa, tá? Que é a força maior. E como vocês podem ver, a gente tem pilares aqui também, tá? Então, um pilar, ele tá associado a severidade, tá? Que é o lado sombra. Então, esse pilar aqui está muito associado ao lado sombra, como vocês podem ver, né? A essa questão da severidade. E esse pilar, tá? As esferas que estão contidas nesse pilar estão associadas à energia de misericórdia, de benevolência, entendeu? Então, cada ponto dessa árvore aqui vai trazer um conhecimento para você.
E onde é que o tarô entra em relação a tudo isso? Então eu vou explicar também aqui para vocês, tá? É uma aula mista, é uma aula introdutória, então realmente são muitos conhecimentos que eu estou trazendo aqui para você compreender, tá? Dentro dessa cabala, a gente tem uns 4 mundos, tá? E esses 4 mundos, vocês vão ver aqui um pontilhado, tá vendo esse pontilhado aqui? O primeiro mundo é o mundo arquetípico, né? É um mundo, vamos dizer assim, de Ode, o mundo do fogo, né? Então, do elemento fogo, que você vai encontrar aí no tarô como o naipe de paus, entende? Depois a gente tem a criatividade, que é o naipe dos sentimentos, né? Que é a copa, e depois a gente tem o naipe da formação, da formatividade, que é ali a estrutura mental, a estrutura intelectual. Então, cada mundo aqui vai influenciar diretamente em um elemento, tá? E aqui a gente tem a condensação de tudo, a alquimia de tudo aqui, que é Malkuth, entendeu? Então, você vai entender cada mundo, como funciona. Então, é Atzilut, Briah, Yetzirah e Asya, entendeu? É o que chamam também de Yod, Re, Val, Ré, que é o nome do inexorável, é o nome do todo, é o nome do eterno. Na verdade, é uma abreviação do eterno. Então, quando você fala assim, em vez de você falar Deus, você pode falar Yod, Re, Val, Ré. Então, é uma expressão de muita força, entendeu? Quando você fala, é o nome do inexorável, né? É o verdadeiro nome de Deus, como dizem, né? Mas também Deus não pode ser concebido com um único nome, né? Então, por isso que ele é inexorável. Então, é muito sutil a compreensão aqui. Então, você está vendo aqui Yod, o nome aqui? Yod, depois Re, depois Val e depois Ré. Tá vendo? Então, o Yod está associado ao elemento fogo, né? A Atzilut. Re está associado à criatividade, à água, aos sentimentos, né? Aqui a gente fala sobre as copas no tarô, tá? Aí a gente tem Yetzirah, que é a estrutura mental, a estrutura intelectual, a comunicação, a linguagem, né? A linguística, né? A gente tem Val, e a gente tem Ré, que é essa questão muito forte aí do plano final, né? Onde tudo densifica para se criar uma estrutura, tá? Então tem um equilíbrio até quando você fala Yod, Re, Vo, Ré. Você está invocando, né? Ou evocando, na verdade, a energia dos 4 elementos e pulsando dentro de você para fora e verbalizando, entendeu? E é interessante você estudar a Cabala tentando falar os nomes, tá? Tentando compreender nesse sentido, porque vai te dar um poder, tá bom? Vai te dar mais dinâmica. Então, eu vou sempre falar isso aqui no curso. O poder do verbo, ele é essencial para quem lida com tarô, com misticismo, esoterismo, né, ocultismo, né? A verbalização, pessoal, tem um poder assim incrível. Então, esse Yod, Re, Val, Ré já tem estudo aí para você fazer a vida toda em relação a isso tudo aí. Então, você vai ver que cada naipe do tarô, né? Então, por exemplo, o naipe de paus é Yod, né? O naipe de copas é Re. O naipe de espadas é Vá ou Vó, entendeu? E o naipe de terra é Ré, entendeu? Para vocês terem ideia, cada caminho desse aqui da árvore tem uma nota musical. Até isso tem associação também, porque aqui é uma estrutura que você consegue compreender como o inexorável se manifesta na realidade, entendeu? Então, não é que a gente vai entender Deus, é que a gente vai entender como que ele se manifesta, porque essa estrutura, ela está sempre presente nas mitologias. Está presente no tarot, está presente na astrologia, está presente na música, está presente na medicina, está presente no direito, está presente em qualquer área de estudo, tá? E aí vocês vão encaixando, tá bom? Então, eu falei sobre os 4 mundos da Cabala, né? Os 4 mundos da criação também, né? Os 4 mundos da formação e da manifestação, tá? Interessante que hoje vocês podem perceber que existem muita palavra assim, eu vou manifestar alguma coisa. Pronto,
É isso, aqui, olha, o mundo da manifestação, que é esse mundo aqui de Rê, né? É o mundo de Ásia, tá? E aí, vou trazer aqui mais informações para vocês em relação a uma questão muito interessante que vocês vão perceber na Cabala. Quando a gente pega algumas imagens do deus Mercúrio e até Hermes também, né? A gente percebe que ele tem um caduceu na mão, tá? E o que é o caduceu? O caduceu é a representação da estrutura da árvore da vida com a Kundalini se manifestando nessa estrutura. O que é a Kundalini? A Kundalini, pessoal, é a serpente, tá? Ancestral do seu pai e a serpente ancestral da sua mãe. Então vocês vão perceber na estrutura, se você quiser abrir aí agora onde você está no seu computador, no seu celular, uma foto do caduceu de Hermes, você vai perceber ali, olha, as serpentes, né, serpenteando em um cajado, tá? E aí, o que é que acontece? Você precisa entender que você tem a presença do masculino e do feminino na sua vida, certo? E você tem essas duas serpentes, que são a Kundalini. E você pode acessar essas serpentes, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês a necessidade de vocês terem muito cuidado com o conhecimento que eu vou passar aqui. Porque o que é que acontece? Você entendendo essa estrutura, como ela funciona, você pode ativar a Kundalini dentro de você mesmo. E você pode usar essa energia da Kundalini para manifestar alguma coisa, ou para te trazer energia também, ou para te trazer proteção, né? Ou para te trazer alguma questão relacionada à cura, mas tenha muito cuidado, porque eu não estou falando de você utilizar a Kundalini e você não ir buscar as ciências médicas, não é sobre isso, tá? Mas você pode, de alguma maneira, entender como que funciona a Kundalini para você estar acessando ela em você, tá? E eu vou explicar essa questão da Kundalini assim, bem basicamente, porque vai precisar de outras aulas aqui para eu esmiuçar a Sefirot, tá? Então vamos lá. O que acontece? Na Cabala, a gente tem dois caminhos aqui, tá? Eu vou trazer um resumo sobre esse primeiro caminho, porque esse caminho aqui, esses caminhos aqui, pode ser primeiro, né? Se você quiser chamar ele de primeiro, mas muitos vão chamar de último também, que é o estado aqui do equilíbrio, a gente precisa entender que na esquerda a gente tem a energia do polo negativo, que é a energia mais yin, tá? E na direita a gente tem a energia mais yang. Você já percebeu que parece que quando você vai buscar alguma coisa, você vai utilizando ali mais o seu lado direito, né? O ir atrás, o buscar a providência é uma energia mais yang, uma energia mais masculina. Então você vai atrás, né? Você percorre. Mas quando você recebe, você está em uma posição de receptividade, entendeu? Então, a primeira lição é que você recebe com seu polo negativo e você vai atrás com o seu polo positivo. Então temos aí duas energias para a gente compreender. A gente tem na direita a energia idealizadora masculina e na esquerda a gente tem a energia receptora feminina. Negativo não é mal, tá? De maneira alguma. Negativo é uma energia de criação. Quando os dois polos se unem, certo? Você tem a compreensão de como a sua energia entra em equilíbrio, que é o pilar do meio, que eu vou explicar na aula da sacerdotisa, na aula da justiça, na aula do julgamento, tá? Do tarô. Entende? Então, o que acontece? Por isso que, cabalisticamente, eu recomendo que você receba dinheiro com a sua mão esquerda, tá? E você busque dinheiro com a mão direita. Então, a primeira lição cabalística que você precisa aprender aqui, e pode te ajudar muito, é toda vez que alguém te dá alguma coisa, um presente, um dinheiro, um valor, você recebe com a esquerda. E para você ir fazer alguma coisa, né? No caso, doar alguma coisa, você vai com a direita. Aí você pode me perguntar, poxa, Salatiel, só que hoje em dia tem um Pix, né? Hoje em dia tem uma transferência. Quando você receber a transferência, pegue com a mão esquerda.
Pegue o seu celular com a mão esquerda e analise ali o que você recebeu com a sua mão esquerda. Quando você quer enviar um dinheiro para alguém, vá com a direita. Faça esse treinamento mágico que eu estou proporcionando aqui para vocês. É um treinamento mágico, entendeu? Toda vez que você for comprar as coisas no mercado, sabe? Tente pegar ali com a direita. Tente ali pegar com a direita. Tente pagar com a direita, né? Quando você for receber, com a esquerda. Entendeu? Então, um desequilíbrio que a gente vê muitas vezes, vocês já perceberam que muitos homens, eles não conseguem receber ajuda? Eles são muito resistentes a receber ajuda? Por quê? Porque ele está em um polo extremamente masculino. E ele não está conseguindo acessar a energia em dele, que é a energia feminina dele, para receber ajuda. Então ele coloca a masculinidade dele como um ponto um ponto sombra. Então ele está ali tanto indo buscar, indo resolver, indo tentando trazer uma liderança, né? Tentando falar ali, mas na hora de receber não consegue, entendeu? Porque o feminino tá em um trabalho ali no sentido negativado, vamos dizer assim. E a mesma coisa a mulher. Tem muitas mulheres que ficam só naquele polo de receber e tem uma dificuldade em ir buscar a providência, obviamente por uma questão social, né, dos últimos 2.000 anos, vamos dizer assim, né, 2.000 até a 4.000 anos, mas a mulher, ela, às vezes, muitas mulheres, não são todas, tá, pessoal, tem essa dificuldade de ir buscar, né, a providência, de acessar o masculino, entendeu? Então, a gente tem que entrar no equilíbrio. Então, a gente não vai ficar buscando o tempo todo e não vai ficar recebendo o tempo todo. A gente vai fazer a busca do caminho do meio. Aqui, ó, o caminho do meio. Ficar entre os dois pilares. Então, eu já trago esse exercício aí para vocês de compreensão, entendeu? De ativar o seu lado masculino e ativar o seu lado feminino na hora certa, entendeu? Dentro de um relacionamento, como funciona isso? Aí você pode me dizer assim, poxa, Salatiel, então dá certo, né? Se a mulher tiver numa energia assim, bem yin, e o homem tiver na energia bem yang. Não dá certo não. E eu vou explicar para vocês por que não dá certo, tá? Cabalisticamente, eu vou trazer aqui para vocês por que não dá certo. Dentro de um relacionamento, tanto o homem quanto a mulher devem acessar as duas energias em equilíbrio. Porque você concorda comigo que se a mulher ficar ali numa posição de receptividade o tempo todo, sendo ajudada o tempo todo, ela vai sentir uma anulação dentro do relacionamento. Ela vai sentir que só um polo está fazendo, certo? E inconscientemente ela vai ter um distanciamento emocional em relação à pessoa com que ela está. Porque provavelmente só ela está recebendo e o outro lado não está aceitando talvez ajuda e não está querendo ser ajudado. Então há um desequilíbrio. A mesma coisa, se a mulher está no polo masculino, ela está o tempo todo buscando a providência, e o homem no polo só de receptividade, também não dá certo. Então tem que as duas pessoas acessarem, as duas pessoas precisam acessar, né, o polo masculino e feminino de uma forma correta. É tanto que tem o yin e yang, né? Aquela estrutura do yin e yang. Então, a mulher, ela precisa acessar o masculino e o homem também precisa acessar o feminino, mas em equilíbrio. Vou dar um exemplo bem prático para vocês também nesse sentido, tá? Por exemplo, quando se tem um relacionamento que a liberdade da mulher, ela é podada, né? A mulher, por exemplo, a mulher cuida da casa, faz as coisas que ela tem que fazer, mas todas as vezes que ela quer sair com as amigas, que aí ela vai acessar uma energia yang, olha só, ela vai sair de casa, ela vai buscar as amizades, ela vai ter um contato com a sociedade, então ela vai acessar essa energia yang. Agora imagine isso reprimido. 5, 10, 15 anos por causa de um relacionamento. Aí gera o desequilíbrio. Então, vocês estão entendendo por que é interessante a gente compreender Cabala? Porque até dentro de um relacionamento amoroso, você pode sintetizar essas energias e ir equilibrando com o tempo. Quando você perceber que a coisa está muito num polo só, tenha medo, não é bom.
É bom quando os dois polos estão equilibrados. Para os dois, é quando o homem tem um feminino curado, um feminino acessado, um feminino trabalhado, um masculino trabalhado e vice-versa, a mulher também. Entendeu? Isso aqui é uma ferramenta para desbloqueio de muita coisa. Porque quando você fizer tiragem de tarô, você vai perceber que talvez a moça, a mulher que vai se consultar com você, ela está num polo completamente masculino. E ela não está tendo o feminino dela nutrido, entende? E aí o homem às vezes está num polo totalmente masculino e está reprimindo o feminino. E aí vice-versa. E aí você entendendo as energias quando sai o rei, a rainha, o valete, né? Que eu vou explicar nas aulas para vocês. Vocês vão trazer a aplicação disso aqui. Então vocês estão percebendo como é importante vocês entenderem a cabala hermética. Aqui não é uma obrigação, pessoal, mas é um estudo que pode trazer uma compreensão para você que, assim, vai ser profundamente, sabe, engrandecedora para o teu autoconhecimento, porque você vai ter que utilizar isso aqui para você e também para ajudar as outras pessoas, entendeu? Então, essa questão de masculino e feminino está muito deturpada na sociedade hoje, tá? Então, o novo Aeon que vem aí não vai ter mais isso, tá? Serão os dois com os dois polos equilibrados, entende? Então, eu trouxe exemplos aqui até um pouco esdrúxulos, assim, vamos dizer, em relação à conexão, mas vocês vão perceber isso muito nas pessoas, tá? Você vai perceber que você vai atender ali uma determinada mulher e ela pode estar extremamente no polo masculino dela e isso pode criar uma barreira em relação a diversas pessoas. Aí você vai trazer um trabalho ali para ela equilibrar esse feminino com esse masculino e aí conseguir atrair alguém melhor, ou não, às vezes a pessoa também não está querendo atrair ninguém, às vezes a pessoa está querendo se melhorar para elevar o espírito dela, para ela conseguir dinheiro, para ela conseguir prosperidade, entendeu? Não necessariamente um relacionamento, mas também para isso, até para a pessoa conseguir prosperidade, para conseguir abundância, vai precisar equilibrar os dois polos, não vai poder ficar muito em um e muito em outro, entendeu? Então, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela vai precisar da energia idealizadora e da energia receptora em equilíbrio. E isso aqui a gente entende, né, nesse processo aqui de Keter a Rokmah e de Keter a Binah e cruzando ali com o número 3 que tá aqui nesse caminho aqui, que inclusive é o caminho aí da Imperatriz, tá? É a trinca do tarô aí, o 3. O número 3 é um número de expansão, um número de multiplicação aí no tarô e na cabala, entendeu? Então, exercício prático para vocês desse curso é entender, sentar e refletir. Hoje eu estou usando o meu polo mais masculino, o meu polo mais feminino. O que eu preciso fazer para equilibrar essas coisas? Primeiramente, exercício prático. Utilizar as mãos, tá? Utilizar as mãos. Receba com a esquerda, doe com a direita. E vá, olha, ali, trazendo realmente uma dinâmica em relação a isso. Esse estudo, né? Essa prática vai sintonizar o lado direito também do seu cérebro e o lado esquerdo, né? Então, para quem é canhoto, faça também a adaptação, tá? Mas vá, olha, vá fazendo. Vá treinando, para que você compreenda realmente como vai ser todo o processo aí, tá? É a primeira aula, tá, pessoal? Eu trouxe uma introdução básica para vocês. Eu quero ver se vocês vão querer mais aulas dessa, mas vamos aí iniciar nosso curso com os arcanos maiores e menores, tá bom? É isso. Grande paz para todos e até a próxima aula.